O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos sempre acompanhando o Evangelho de João, que Jesus, de diversos modos, insiste com os seus discípulos, que lhes enviará o Espírito Santo, que os conduzirá à plena verdade. Daí nós intuímos e aprendemos com a Igreja que a revelação de Deus se dá de modo pedagógico. Ou seja, Deus vai se revelando pouco a pouco ao ser humano e vai conduzindo pouco a pouco a verdade. Por isso é importante que nós possamos compreender que ao longo da história da salvação, de modo especial, a partir da Sagrada Escritura, nós vamos percebendo como Deus vai mostrando o seu rosto ao povo de Israel. Pouco a pouco vai se revelando e lhes prepara para que possam acolher na plenitude dos tempos Jesus, o Salvador. E Jesus, ao se encarnar no seio da Virgem Santíssima, ao conviver com os seus apóstolos, ele também foi pouco a pouco revelando a eles os mistérios do reino dos céus. Por parábolas, por milagres, sinais. E quando estava a sós com os seus discípulos, lhes explicava profundamente qual o sentido desta ou daquela parábola. Mas ainda assim, os discípulos tinham a resistência de compreender tudo o que Jesus lhes ensinava. A inteligência ainda estava fechada aos ensinamentos de Jesus. Por mais que convivessem e percebessem, ainda assim eram lentos para compreender tudo o que Jesus tinha para lhes ensinar. Por isso, Jesus diz a eles: eu lhes enviarei o Espírito Santo que os conduzirá à plena verdade. Portanto, nós recebemos de Jesus a certeza que o Espírito Santo nos mostra qual é o sentido profundo da Escritura, nos mostra o sentido profundo da história da salvação e também da nossa vida. E a plenitude está quando o Espírito Santo vai nos revelando. Nós sabemos de modo católico que a revelação de Deus cessou com a morte do último apóstolo, São João o Evangelista. Ali conclui-se esta história. Agora, ao longo dos séculos, a Igreja, como mãe e mestra, conduz-nos, os seus filhos, ao conhecimento dessa verdade, que ela vai compreendendo com o auxílio do Espírito Santo. Por isso nós somos filhos obedientes da Igreja, porque nós compreendemos que a Igreja, auxiliada pelo Espírito Santo, de modo pedagógico, ela vai compreendendo aquela verdade, já estava ali, mas ainda não era capaz de compreendê-la perfeitamente. E de proclamá-la como um dogma, de propô-la como uma verdade de fé para cada um de nós. Ou seja, como nós precisamos receber o auxílio do Espírito Santo como algo que nos conduz sempre à plena verdade, nos conduz à salvação. Então essa pedagogia continua ainda com o auxílio do Espírito Santo na Igreja. A Igreja é constantemente conduzida pelo Espírito Santo. A sua assistência não cessou. Por isso, os bispos, o Papa, juntos, eles têm o dom de discernimento, que nós chamamos o Colégio Episcopal, unido ao Santo Padre, eles são capazes de discernir para nós as verdades da fé. Por isso, a Igreja insiste tanto para com cada um de nós, que amemos essas três coisas: a Santíssima Eucaristia, o Santo Padre e o Papa,
e a Santíssima Virgem Maria. As três brancuras da Igreja: a Eucaristia, o Papa e a Virgem Maria. E hoje, de modo especial, falando sobre a assistência do Espírito Santo, que age de modo pedagógico para nos levar a compreender as verdades da fé, nós recebemos a graça de celebrar a memória de Nossa Senhora de Fátima. O século XX não pode ser compreendido sem olharmos para as aparições de Fátima. No dia 13 de maio de 1917, Nossa Senhora aparece a três crianças: Francisco, Lúcia e Jacinta. Ou seja, três crianças, pastorinhos, pessoas simples, mas de fé profunda. E Nossa Senhora lhes mostra o inferno. Lhes pede para fazer penitência e rezar pela conversão dos pecadores. E avisa que a Rússia comunista haveria de espalhar os seus erros por todo o mundo. Primeira coisa, o Espírito Santo vos anunciará e vos levará à plena verdade, e anunciará coisas futuras. Nós lemos o Evangelho de hoje, e de fato se cumpre em Fátima. Primeiramente, o Espírito Santo nos auxilia e nos envia a Virgem Santíssima para nos ensinar uma verdade tão profunda e tão esquecida das pessoas do nosso tempo. Convertei e fazei penitência. Penitência, penitência, penitência. A mensagem de Fátima. Convidando o mundo para a penitência. Convidando o mundo à conversão, convidando o mundo à oração. Está em consonância com a verdade da fé. Mas nós, muitas vezes, pela dureza do coração, deixamos de rezar, deixamos de fazer penitência, deixamos de fugir das ocasiões de pecado. Mas Nossa Senhora, como mãe, vem e nos alerta desta verdade. Precisamos desse tripé, da penitência, da oração, da esmola, do jejum, de tudo isso, para conduzir bem a nossa vida. Nossa Senhora mostra àquelas crianças a existência do inferno, pois no mundo tão marcado, já naquele tempo, há mais de 100 anos, as pessoas já haviam esquecido a noção de pecado, como se tudo fosse permitido. Mostra-lhes tantas e tantas almas que se perderam e que estão no inferno. Também um alerta para nós, para que nós possamos nos precaver e fugir das ocasiões de pecado. Possamos retificar a nossa vida. É um cuidado de mãe que mostra: se não cuidarem das vossas almas, também vós havereis de habitar o inferno, de estar ali padecendo aqueles sofrimentos. Que nós, ouvindo a voz de Nossa Senhora, possamos também nos precaver e, sobretudo, fugir das ocasiões de pecado. E também nos diz o terceiro segredo de Fátima, sobre os erros do comunismo. Nós sabemos que uma ideologia nefasta, que pensa que o ser humano não pode viver de modo livre, mas está tudo orientado para servir a um Estado. Como se o Deus fosse o ditador, ditasse as regras, o que vestir, o que comer, quando ter isto ou aquilo. Ou seja, uma degradação do ser humano, que ofende a Deus, pois não se pode professar a fé livremente nesses países. Ainda hoje esses erros são espalhados em diversos ambientes. O maior deles é alguém dizer que atualmente não existe comunismo em lugar nenhum, que isso é fantasia de algumas pessoas malucas. Será que não percebem a realidade? A China, Cuba, o próprio Brasil. Nós vivemos num lugar onde nós não vivemos perfeitamente a liberdade. Pessoas que estão presas são devido ao processo legal. Pessoas injustamente presas porque escreveram uma estátua de batom. Com o batom escreveu: perdeu, mané. Jogou uma água, passou, mas está 15 anos presa. Pessoas que não tiveram a chance de se defenderem. Ou seja, quanto nós precisamos ainda convencer os corações, até mesmo de tantos católicos, que estão fechados em sua inteligência e não percebem a realidade. Precisamos sim, ouvindo a mensagem de Fátima, lutar para que o comunismo não domine o nosso país. Não estou falando de política. Estou falando da mensagem de Fátima que nos alerta
dessa ideologia nefasta. E tantos partidos do Brasil que ainda hoje propõem isso como modelo a ser seguido. Se nós somos católicos de verdade, filhos diletos de Nossa Senhora, nós não podemos concordar com tais partidos. Não podemos votar em tais partidos. Não podemos incentivar tais partidos. E não podemos também, em sã consciência, nos aproximar da Santíssima Eucaristia quando nós apoiamos tantos partidos que ofendem a Deus, a dignidade humana, propõem o aborto, propõem a destruição da família. Ou seja, os erros do comunismo ainda hoje persistem. Portanto, é atual falarmos da mensagem de Fátima. Ainda hoje, essas coisas futuras que o Espírito Santo nos anunciou está acontecendo. Não é uma história do passado, mas nós estamos vivenciando, pouco a pouco, o seu crescimento. E ainda mais, tantas pessoas, por uma imagem romântica do comunismo que se tem em filmes, que se tem em histórias por aí, pensa que é uma coisa muito bonita, viver como irmãos, como se fosse o jardim do Éden. Mas não é isso. Como Satanás tem astúcias para enganar as pessoas. Muitas vezes nós pensamos que esse é o caminho, porque se tem uma visão romântica e idealizada de algo tão nefasto. Por isso nós entendemos perfeitamente o que diz a igreja sobre Satanás. Ele é capaz de ludibriar e de colocar algo ruim como se fosse algo bom. Ou seja, quantas vezes nós encontramos pessoas simples, pessoas que pensam que esse é o melhor caminho. Por isso peçamos à Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, que nos ajude nessas três coisas que ela nos anunciou. A fazermos penitência, a rezarmos pela conversão dos pecadores. Que nós possamos fugir do pecado para nós não irmos ao inferno. E que nós possamos também, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de compreensão, fazer com que os erros do comunismo não se espalhem mundo afora. Precisamos nós conter esse mal. E nós começamos primeiramente uma batalha espiritual, que é a oração. E levando também tantas pessoas a compreenderem que não podemos desobedecer a Nossa Senhora. Porque ela mesma desceu do céu para nos dizer, isto é mal, isso não se deve fazer. Quem somos nós para discordarmos da Mãe de Deus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração vocacional. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem, segue-me, derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser